Estou certo de que escolheram alguém que de algum modo serviu vocês e se sacrificou por vocês. Imediatamente pensei em minha mãe. Mas realmente, Simeão, se você não notou, este é um mundo de poder, o sargento insistiu. Você pode nos dar alguns exemplos em que o serviço, o sacrifício e a construção da influência foram realmente eficientes para obter resultados no mundo real? Bem, que tal a vida de Jesus? O pregador aparteou. Ele mudou o mundo sem exercer poder, só influência. De fato, recentemente fiz um sermão sobre isso. Jesus disse uma vez: Eu trarei todos os homens para mim se me levantar. Ele estava de fato descrevendo o seu sacrifício de ser erguido numa cruz, e certamente arrastou muitos como resultado de seu sacrifício. Acabe com a pregação, o sargento rebateu com o rosto vermelho. Não me fale de uma coisa que aconteceu há 2000 anos. Eu quero saber do mundo real. Vamos ver alguns exemplos deste século. Então, disse Simeão. Você se lembra daquele homenzinho da Índia? Ele conseguiu que algumas coisas fossem feitas usando autoridade e nenhum poder. Gandhi, a professora lembrou. Por falar em não ter poder, aquele homem tinha menos de 1,60 m de altura e pesava cerca de 50 quilos. Gandhi viveu em um país oprimido, com cerca de 1/3 de bilhão de pessoas, uma nação escrava do Império Britânico. Gandhi declarou que obteria a independência sem recorrer à violência. A maioria das pessoas zombou, mas ele conseguiu. Como ele fez isso? O sargento perguntou. Gandhi sabia que tinha que chamar a atenção do mundo para que as pessoas pudessem começar a ver a injustiça do que estava acontecendo na Índia. Ele disse a seus seguidores que teriam que se sacrificar para servir a causa da liberdade, mas por meio de seu sacrifício começariam a chamar a atenção de todas as partes do mundo. Ele lhes disse que teriam que suportar dor e sofrimento nesta guerra não violenta de desobediência civil, exatamente igual à dor e ao sofrimento de todas as guerras. Mas estava convencido de que eles não podiam perder. Gandhi serviu pessoalmente a causa e sacrificou muito por ela. Foi preso e açoitado por seus atos de desobediência civil. Fez muitos jejuns rigorosos para chamar a atenção sobre a situação da Índia. Serviu a causa e se sacrificou por ela, pela liberdade do país, até o mundo tomar conhecimento. Finalmente, em 1947, não apenas o Império Britânico concedeu a independência à Índia, como recebeu Gandhi em Londres, com uma parada digna de herói. Ele fez tudo sem recorrer a armas, violência ou poder. Ele usou apenas influência. E não se esqueça de Martin Luther King, a treinadora acrescentou. Eu fiz minha tese sobre ele na faculdade. Poucas pessoas sabem que King foi à Índia no final dos anos 1950 para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu causou grande impacto no movimento dos direitos civis, no princípio dos anos 1960. Eu era uma garota no início dos anos 60, observou a enfermeira, mas sei que no sul os negros tinham que se sentar na parte de trás do ônibus, em setores especiais nos restaurantes, se é que o restaurante os receberia, beber em bebedouros separados e suportar humilhações ainda piores. Acho difícil acreditar que esse tipo de discriminação de fato existiu. O sargento disse vagarosamente, e isso foi 100 anos depois da Guerra Civil. Imagine aquela guerra, americanos matando americanos. Acreditem ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que nas outras guerras juntas. E, no entanto, todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação 100 anos mais tarde. A enfermeira salientou. Se uma pessoa branca entrasse no ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, uma pessoa negra teria que ficar em pé e ir para o fundo.
O Dr. King, Chris continuou, reconheceu que não tinha poder para fazer nada a respeito disso, mas como Gandhi, acreditava que se sacrificando pela causa, ele poderia chamar a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Malcolm X e os Panteras Negras, tentaram contrapor poder ao poder. A genialidade do Dr. King consistiu em afirmar que podia conquistar direitos civis para os negros sem usar violência. Muitos riram dele também. O caminho de King foi difícil, a diretora disse. Ele sofreu incontáveis ameaças de morte, de violência à sua família, passou tempo na prisão por sua desobediência civil e até sua casa e sua igreja foram bombardeadas. E veja o que o Dr. King e o movimento dos direitos civis conseguiram em poucos anos, a treinadora acrescentou. O Dr. King foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem do ano da revista Times. O primeiro negro americano a receber essa distinção. A legislação mais abrangente sobre direitos civis jamais promulgada, o Decreto dos Direitos Civis de 1964, tornou-se lei e ainda hoje vigora. Entre muitas outras pesquisas, um homem negro foi indicado para a Suprema Corte do país. E os negros, a enfermeira comentou, não tiveram que se sentar no fundo dos ônibus ou beber em bebedouros separados, e puderam sentar-se no balcão dos restaurantes. É impressionante o que King conseguiu sem recorrer ao poder. Depois de alguns momentos de silêncio, o pregador suavemente observou. Acabo de lembrar uma coisa. John Carson, o famoso entrevistador da TV, uma vez comentou que havia somente uma pessoa sobre a qual ele jamais poderia contar uma piada. Essa pessoa era a Madre Teresa de Calcutá. E era impossível fazer uma piada a respeito dela. Agora diga-me, por que era impossível? Estou certa de que é por causa da enorme influência que ela teve sobre este país e sobre todo o mundo, a treinadora respondeu. E como você supõe que ela obteve toda essa autoridade? O pregador continuou. Aquela mulher serviu, a enfermeira respondeu simplesmente. Senti vontade de falar. E pense no afeto que os filhos frequentemente têm por suas mães. As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você verá o que quero dizer. Eu faria qualquer coisa por minha mãe quando ela estava viva. Quando reflito sobre isso agora, percebo que esta minha dedicação é fruto da influência que ela exerceu só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe serviu. Até mesmo antes de a campanha soar para a sessão da tarde, o sargento insistiu de novo. Compreendo como a influência, a autoridade é construída a partir do serviço e talvez do sacrifício pelos outros. Mas como isso se traduz no mundo do trabalho, ou mesmo em minha casa, o que devo fazer? Jejuar todos os dias? Procurar leprosos em meu bairro? Fazer um protesto na prefeitura? Desculpe, não vejo como essa coisa se aplica ao mundo real. Obrigado por admitir sua dificuldade, Greg, Simeão respondeu. Se você está sentindo dificuldade em entender, estou certo de que os outros também estão. Antes do almoço, nós discutimos alguns exemplos históricos de autoridade para ilustrar a questão. Mas não é preciso ser personagem histórico para construir autoridade. Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Nesse processo de satisfazer necessidades, será preciso frequentemente fazer sacrifícios por aqueles a quem servimos. Você está certo, Simeão, a diretora concordou. Para mim faz mesmo sentido que a autoridade seja construída sobre serviço e sacrifício. É a lei da colheita, que todos os fazendeiros conhecem. Você colhe o que planta. Você me serve, eu servirei você. Você se arrisca por mim, eu me arrisco por você. Pensem nisso. Quando alguém nos faz um favor, nós não nos sentimos naturalmente devedores? Simeão caminhou para o quadro dizendo, isso ajuda a entender, Greg. Vamos continuar para ver como tudo isso se encaixa, foi a resposta azeda. Simeão apontou para o quadro.
Em suma, dissemos que a liderança que vai perdurar deve ser baseada na influência e na autoridade. A autoridade sempre se estabelece ao servir aos outros e sacrificar-se por eles. O serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das necessidades legítimas. Portanto, sobre o que vocês acham que se constrói serviço e sacrifício? Modelo de liderança. Liderança, autoridade, serviço e sacrifício. Um bocado de esforço foi a contribuição do pregador. Exatamente, Simeão sorriu. Mas eu gostaria de usar a palavra amor, se todos estiverem de acordo. Achei que o sargento fosse ter um infarto à menção do amor, mas ele ficou quieto. Achei que podia fazer uma pergunta. Desculpe, Simeão, mas por que você traz a palavra amor para a equação? Sim, acrescentou a treinadora. O que o amor tem a ver com isso? Simeão não desistiu. A razão pelo qual costumamos nos sentir desconfortáveis a respeito dessa palavra, principalmente em ambientes de negócios, é porque quando se fala em amor, pensamos logo no sentimento. Amanhã falaremos muito mais sobre essa importante palavra, mas, por ora, basta dizer que quando uso a palavra amor, eu me refiro a um comportamento e não a um sentimento. Então, talvez o que você esteja dizendo é que o amor é o que o amor faz, disse a diretora. Muito bem colocado, Teresa. Simeão agradeceu. Se você permite, vou usar essa frase mais tarde. O amor é isso aí, é exatamente o que quero dizer. E sobre o que se constrói o amor? O sargento grunhiu. Mal posso esperar para saber. Simeão voltou ao quadro e escreveu uma palavra simples. Vontade. O amor é sempre fundamentado na vontade. E posso definir a palavra vontade com uma fórmula que aprendi com Ken Blanchard, o autor daquele pequeno clássico O Gerente Minuto. Eis a primeira metade da fórmula. Você está pronto? Não consigo nem respirar, o sargento bufou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu. Intenções menos ações é igual a nada. Intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações, Simeão explicou. Muitas vezes digo aos meus paroquianos que a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções, o pregador observou. Felizmente, o sargento deixou esse conteúdo passar. Durante toda a minha vida profissional, Simeão continuou, ouvi as pessoas dizerem que seus empregados eram sua mais valiosa fortuna. No entanto, as ações dessas pessoas não correspondiam ao que elas diziam, pois se limitavam a fazer com que as tarefas fossem cumpridas. O relacionamento com as pessoas que cumpriram essas tarefas ficava em segundo plano. Simeão, tenho pensado, a treinadora começou, que estamos aqui no alto da montanha hoje, rodeados de beleza, muito próximos uns dos outros. Estamos falando de teoria aqui na montanha, mas logo estaremos de volta ao vale, onde as coisas não são tão boas nem bonitas. Aplicar esses princípios lá embaixo não será fácil. Exatamente, Cris, Simeão afirmou. A verdadeira liderança é difícil e requer muito esforço. Tenho certeza de que todos vocês concordam que nossas intenções pouco significam se não forem acompanhadas de nossas ações. Eis porque vontade está no vértice do triângulo. Esta é a segunda metade da fórmula. Intenções mais ações é igual a vontade. Simeão continuou. Intenções mais ações é igual a vontade. Só quando nossas ações estiverem de acordo com nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Eis, portanto, o modelo para liderar com autoridade. Depois de 1 minuto ou 2, a enfermeira quebrou o silêncio. Deixe-me ver se consigo resumir o que aprendi, Simeão. A liderança começa com a vontade, que é
é nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher nosso comportamento. É preciso ter vontade para escolhermos amar, isto é, sentir as reais necessidades e não os desejos daqueles que lideramos. Para entender a essas necessidades, precisamos nos dispor a servir e até mesmo a nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, exercemos autoridade ou influência, a lei da colheita do que Teresa falou. E quando exercemos autoridade sobre as pessoas, ganhamos o direito de ser chamados de líderes. O modelo final da pirâmide do modelo de liderança é liderança, autoridade, serviço e sacrifício, amor e vontade. Eu senti profunda admiração por aquela mulher brilhante. Obrigado, Kim, disse Simeão. Eu não seria capaz de dizer isso melhor. Quem, pois, é o maior líder? Aquele que serviu mais. Outro paradoxo interessante. Parece que a liderança se reduz a uma definição de 4 palavras, comentou a diretora excitada. Identificar e satisfazer necessidades. Até o sargento balançava a cabeça afirmativamente quando terminamos o trabalho naquela tarde. O verbo. Capítulo 4. Não tenho necessariamente que gostar de meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é lealdade, o amor é trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. Vince Lombardi. Eram 4 horas de uma manhã de quarta-feira e eu estava totalmente desperto na cama, olhando para o teto. Embora estivéssemos na metade da semana, parecia que o tempo não passara e que eu acabara de chegar. Na mesma proporção em que o sargento me irritava, eu estava especialmente impressionado com o nível de meus companheiros de retiro e achava as palestras fascinantes, a região bonita e a comida excelente. Acima de tudo, estava intrigado com Simeão. Ele era mestre em facilitar as discussões em grupo e extrair pensamentos interessantes de cada participante. Os princípios que discutíamos, apesar de bastante simples e às vezes quase óbvios, eram profundos a ponto de me manterem acordado à noite. Sempre que eu falava com Simeão, ele parecia prestar atenção a cada palavra, o que fazia com que me sentisse valorizado e importante. Era mestre em avaliar situações, analisá-las rapidamente e chegar ao âmago da questão. Quando desafiado, nunca ficava na defensiva, e eu estava convencido de que ele era o ser humano mais seguro que eu jamais conhecera. Eu me sentia grato por ele não me impor sua religião ou outras crenças, mas nem nesse aspecto Simeão era passivo. Ele expunha claramente sua posição a respeito das coisas. Sua natureza era gentil e apaziguadora. Ele tinha um sorriso permanente e um brilho nos olhos que transmitia a verdadeira alegria de viver. Mas o que eu iria responder com Simeão? O que eu iria aprender? Meu sonho recorrente continuava a me perturbar. Encontre Simeão e ouça-o. Haveria alguma razão ou propósito maior para eu estar ali, como Raquel e Simeão acreditavam? Então, qual seria? Como a semana iria acabar em breve, prometi a mim mesmo empenhar-me ao máximo para descobrir. Simeão estava sentado sozinho naquela capela quando eu cheguei, 10 minutos antes, naquela manhã de quarta-feira. Seus olhos estavam fechados e ele parecia meditar. Por isso me sentei numa cadeira ao lado silenciosamente. Mesmo sentado em silêncio ao lado desse homem, eu não sentia qualquer constrangimento. Vários minutos se passaram até que ele se virasse para mim e perguntasse: "O que você tem aprendido aqui, John?" Buscando algo para dizer, a primeira coisa que me ocorreu foi: "Fiquei fascinado por seu modelo de liderança ontem. Faz perfeito sentido para mim."
As ideias e o modelo não são meus, Simeão me corrigiu. Tomei emprestado de Jesus. Sim, Jesus, eu disse me mexendo na cadeira. Acho que você sabe, Simeão, que eu não sou uma pessoa muito religiosa. É claro que você é, ele disse gentilmente, como se não houvesse dúvida a respeito disso. Você mal me conhece, Simeão. Como pode afirmar isso? Porque todo mundo tem uma religião, John. Todos nós temos alguma espécie de crença a respeito da origem, da natureza e da finalidade do universo. Nossa religião é simplesmente nosso mapa, nosso paradigma, as crenças com que respondemos às difíceis questões existenciais. São perguntas assim: como o universo foi criado? O universo é um lugar seguro ou hostil? Por que estou aqui? O universo foi feito ao acaso ou há uma finalidade maior? Há algo depois da morte? Todos nós pensamos nessas coisas. Claro que alguns mais do que outros. Até os ateus são pessoas religiosas, porque eles também têm respostas para essas perguntas. Provavelmente eu não posso e não passo muito tempo pensando em coisas espirituais. Sempre fui à igreja luterana local, assim como meus pais, acreditando ser a coisa certa a fazer. Lembre-se do que dissemos em sala de aula, John. Tudo na vida é relacional, tanto verticalmente para Deus quanto horizontalmente para o próximo. Cada um de nós tem que fazer escolhas a respeito desses relacionamentos. Para crescer e amadurecer, os relacionamentos têm que ser cuidadosamente desenvolvidos e alimentados. Cada um de nós deve fazer suas escolhas a respeito do que acredita e do que essas crenças representam em nossa vida. Alguém uma vez disse que cada pessoa tem que fazer suas próprias crenças, assim como cada um tem que fazer a sua própria morte. Mas, Simeão, como se espera que saibamos em que acreditar? Como saber o que é a verdade? Há tantas religiões e crenças para escolher. Se você realmente está perguntando e buscando a verdade, John, acredito que encontrará o que procura. Ao final das 9 badaladas, Simeão estava pronto para iniciar. Como avisei ontem, nosso tópico hoje é o amor. Sei que talvez seja um pouco desconfortável para alguns de vocês. Olhei para o sargento, esperando testemunhar uma explosão, mas ele não chegou a fazer fumaça. Depois de alguns momentos de silêncio, Simeão continuou. Chris perguntou ontem, o que o amor tem a ver com isso? Pois eu quero lhes dizer, com muita ênfase, que para compreender liderança, autoridade, serviço e sacrifício, é importante conhecer esta palavra crucial. Comecei a entender o significado real do amor há muitos anos, ainda na faculdade. Eu estudava filosofia naquela época, e alguns de vocês podem se surpreender, mas eu era um verdadeiro ateu. Não é possível, Greg gritou. O senhor frade renascido em pessoa, um descrente. Como pode ser isso, irmão? Rindo, Simeão respondeu. Por que, Greg? Eu tinha estudado todas as religiões e nenhuma me parecia plausível. O cristianismo, por exemplo. Eu realmente tentava entender o que Jesus queria dizer, mas ele continuava voltando à palavra amor. Disse para amar o próximo, o que eu imaginava ser possível contanto que tivesse bons vizinhos. Mas para piorar as coisas, Jesus insistia em que amássemos nossos inimigos. Para mim aquilo era pior do que absurdo. Amar Adolf Hitler? Amar a Gestapo? Amar a um assassino? Como ele podia ordenar que as pessoas fabricassem uma emoção como o amor, principalmente com relação às pessoas nada amáveis? Para usar suas palavras, Greg, comigo não. Agora você está pregando, meu caro, o sargento sorriu. Então surgiu uma crise em meus paradigmas a respeito da vida e do amor. Uma noite, vários colegas e eu nos reunimos para tomar umas cervejas na taberna local. Um dos professores de línguas veio juntar-se a nós e logo a conversa mudou para as grandes religiões do mundo, até chegar ao cristianismo.
Eu disse algo parecido com: sim, amar nossos inimigos. Que piada! Então tenho que amar um estrupador? O professor de línguas me interrompeu, dizendo que eu estava interpretando mal as palavras de Jesus. Ele explicou que, ao pensar em amor, eu estava confundindo sentimento com ação. Você sabe, a partir do momento em que tenho sentimentos positivos a respeito de alguma coisa ou alguém, posso dizer que os amo. Geralmente associamos amor com bons sentimentos. É verdade, Simeão, a diretora concordou. De fato, ontem à noite fui à biblioteca e procurei amor no dicionário. Havia 3 definições e eu as escrevi todas. Número 1, forte afeição. Número 2, ligação calorosa. Número 3, atração baseada em sentimentos sexuais. Você vê o que eu quero dizer, Teresa? O amor é definido um tanto mesquinhamente, e a maioria das definições envolve sentimentos positivos. O professor de línguas me explicou que muito do Novo Testamento foi originalmente escrito em grego, e os gregos usavam várias palavras diferentes para descrever o multifacetado fenômeno do amor. Se bem me lembro, uma dessas palavras era eros, da qual se deriva a palavra erótico, e significa sentimentos baseados em atração sexual e desejo ardente. Outra palavra grega para amor, storge, é afeição, especialmente para com a família e entre os seus membros. Nem eros, nem storge aparecem nas escrituras do Novo Testamento. Outra palavra grega para amor era philos, ou fraternidade, amor recíproco, uma espécie de amor condicional, do tipo, você me faz o bem e eu faço o bem a você. Finalmente, os gregos usavam o substantivo ágape e o verbo correspondente agapao para descrever um amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. Quando Jesus fala do amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape, um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento do amor. Pensando nisso agora, a enfermeira acrescentou: parece bobagem tentar mandar uma pessoa ter um sentimento ou emoção por outra. Neste sentido, aparentemente Jesus Cristo não queria dizer que nós devemos fazer de conta que as pessoas ruins não são ruins, ou nos sentir bem a respeito de pessoas que agem indignamente. O que ele queria dizer era que devemos nos comportar bem em relação a elas. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. A treinadora aparteou. Claro, os sentimentos de amor talvez possam ser a linguagem do amor ou a expressão do amor, mas não são o amor. Como Teresa disse ontem, o amor é o que o amor faz. Falando nisso, observei, eu percebo claramente que há ocasiões em que minha mulher não gosta muito de mim, mas ela permanece ao meu lado, de qualquer modo. Ela pode não gostar de mim, mas continua a me amar e manifesta isso por suas ações e envolvimento. Sim, o sargento concordou surpreendentemente. Ouvi sujeitos me falarem muitas e muitas vezes o quanto amam suas esposas. Eles falam isso sentados nos bares, caçando mulheres. Ou pais que se derretem de amor pelos filhos, mas não conseguem separar 15 minutos do dia para ficar com eles. E alguns dos companheiros do exército que fazem grandes declarações de amor às garotas quando o que eu quero é ir para a cama com elas. Portanto, dizer e fazer não são a mesma coisa, não é? Você captou a ideia, disse Simeão sorrindo. Nem sempre posso controlar o que sinto a respeito de outra pessoa, mas posso controlar como me comporto em relação a outras pessoas. Os sentimentos variam, dependendo do que aconteceu na véspera. Meu vizinho talvez seja difícil e eu posso não gostar muito dele, mas posso me comportar amorosamente. Posso ser paciente com ele, honesto e respeituoso, embora ele opte por comportar-se mal. Acho que estou me confundindo, irmão Simeão, o pregador interferiu. Eu sempre acreditei
ao menos esse tem sido o meu paradigma, que quando Jesus disse para amar o próximo, ele estava pedindo que tivéssemos afeto por ele. Este é o Jesus que vocês pregadores inventaram para anestesiar as pessoas, zombou o sargento. Como você pode ordenar alguém que tenha sentimentos positivos por outra pessoa? Bom comportamento ainda dá, mas sentimentos positivos por idiotas é uma grande besteira. Por que você tem sempre que ser tão rude com as pessoas? Eu praticamente gritei. Só estou dizendo como as coisas são. E geralmente à custa de alguém, retruquei esperando uma reação, mas Greg apenas me encarou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: Amor e liderança. O Novo Testamento nos dá uma linda definição de amor, ágape, que ilustra o que estamos dizendo. Essa passagem era uma das favoritas de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Roosevelt. É sempre linda nos casamentos cristãos. Alguém sabe a que me refiro? Ah, sim, respondeu a treinadora. É a epístola aos Coríntios, que fala das características do amor, não é? Essa mesma, Cris. Simeão afirmou. É o capítulo 13. Diz, em essência, que o amor é paciência, bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo só para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija com a maldade, mas com a verdade, suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. Esta lista de qualidades lhes parece familiar? Parece muito com a lista das qualidades de liderança que apresentamos no último domingo, não é? Observei. Muito parecida, não é, John? Simeão respondeu sorrindo. Parafraseando a passagem dos pontos-chave, o amor é paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade, compromisso. Ele escreveu cada palavra no quadro. Em que lugar da lista vocês veem um sentimento? Todos me parecem comportamentos, respondeu a treinadora. Vocês concordam que a linda definição de amor, ágape, escrita há cerca de 2000 anos, também é uma bonita definição de liderança? Hoje, amor, ágape e liderança são sinônimos. Interessante, muito interessante. O pregador pensou consigo mesmo em voz alta. Sabe, na velha versão do Novo Testamento, ágape foi traduzido como caridade. Caridade e serviço talvez definam melhor ágape do que a definição de amor que se encontra nos dicionários. Simeão voltou ao quadro e escreveu nossa lista de qualidades de caráter do domingo anterior junto às palavras-chave. Autoridade e liderança. Honesto, confiável, bom modelo, cuidadoso, comprometido, bom ouvinte, mantém as pessoas responsáveis, trata as pessoas com respeito, incentiva as pessoas, atitude positiva, entusiástica, gosta das pessoas. Amor, ágape, paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade, compromisso. Depois do intervalo, Simeão continuou. Eu gostaria de pedir a Teresa que trouxesse o dicionário da biblioteca para podermos definir melhor esses comportamentos. Acho que os resultados irão surpreender algum de vocês. Estão de acordo? Temos escolha? O sargento perguntou. Nós sempre temos escolha, Greg, respondeu Simeão com firmeza. A diretora estava com o dicionário aberto no colo, pronta para iniciar. Simeão, procurei a primeira palavra, paciência. Ela é definida como mostrar autocontrole em face da adversidade. Simeão escreveu a definição, paciência, mostrar autocontrole. Deus, conceda-me paciência, disse Simeão com um sorriso. Será que a paciência, isto é, mostrar autocontrole, é uma importante qualidade de caráter para um líder?
A treinadora falou primeiro. O líder deve ser exemplo de bom comportamento para os jogadores, as crianças, os empregados ou quem quer que esteja liderando. Se o líder gritar ou perder o controle, pode estar certo de que o time também perderá o controle e tenderá a agir de forma irresponsável. Também é importante, a enfermeira acrescentou, que você crie um ambiente seguro, em que as pessoas possam cometer erros sem terem medo de ser advertidas de forma grosseira aos berros. Se você bater num bebê que está aprendendo a andar cada vez que ele cair, o bebê ficará inibido e evitará caminhar para não se arriscar a levar outra surra, não é? Provavelmente ele irá sentir que é mais seguro engatinhar com a cabeça baixa sem se arriscar. Exatamente como alguns empregados amedrontados que conheço. Ah, saquei. O sargento sorriu maliciosamente. Se minhas tropas fizerem tudo errado, eu devo falar com muito jeito sem ficar zangado. Sem dúvida vou obter muito sucesso agindo assim. Eu acho que não é disso que estamos falando, Greg. A diretora retrucou. O líder tem o dever de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, apontando suas deficiências. No entanto, há várias maneiras de fazer isso, sem ferir a dignidade dos outros. Eu me surpreendi dando uma opinião. Em nossa organização, lidamos com voluntários, que são pessoas adultas. Não são escravos nem animais que devemos açoitar. Nosso trabalho como líderes é mostrar-lhes a distância entre seu desempenho e o desempenho esperado pela empresa. Isto pode e deve ser feito de forma calma, respeitosa e firme. Não precisa ser uma bronca. O pregador apropriou-se de meus comentários, dizendo: disciplina vem da mesma raiz de discípulo, que significa ensinar ou treinar. O objetivo de qualquer ação disciplinar deve ser corrigir ou mudar o comportamento, treinar a pessoa e não a punir. E a disciplina pode ser progressiva. Primeira advertência, segunda advertência, aviso final e, por último, você não pode mais fazer parte deste time. Vamos continuar, sugeriu a treinadora. Como o dicionário define a palavra bondade, Teresa? Bondade, dar atenção, apreciação e incentivo. Como a paciência e todos os traços de caráter que discutimos, a bondade fala de forma como agimos e não como nos sentimos. Simeão explicou. Vamos considerar a palavra atenção para começar. Porque a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de caráter para um líder? Por causa do que aprendemos com o efeito Hawthorne. Eu me surpreendi respondendo. E o que é o efeito Hawthorne, John? Velho companheiro, o sargento me provocou. Se me lembro bem, Greg, há muitos anos um pesquisador de Harvard chamado Mayo queria demonstrar numa fábrica de Western Electric em Hawthorne, Nova Jersey, que havia uma relação direta e positiva entre a melhoria das condições de trabalho e sua produtividade. Uma das experiências consistiu simplesmente em aumentar as luzes da fábrica. Constataram que a produtividade dos trabalhadores aumentou. Quando estavam se preparando para começar a estudar outra faceta do ambiente de trabalho, inadvertidamente, os pesquisadores diminuíram as luzes para não misturar as variáveis. Adivinha o que aconteceu com a produtividade do trabalhador? Diminuiu, é claro, respondeu o sargento, parecendo chateado. Não, Greg, a produtividade dos trabalhadores continuou aumentando. Portanto, o aumento da produtividade não foi causado pelas lâmpadas mais fortes e mais fracas, mas por alguém estar prestando atenção às pessoas. Isso ficou conhecido como efeito Hawthorne. Obrigado por compartilhar isso comigo, John. Simeão agradeceu. Eu tinha esquecido essa história. Prestar atenção às pessoas foi o que importou. E eu acabei acreditando que, de longe, a melhor maneira que temos de fazer isso é ouvindo-as ativamente. O que exatamente quer dizer ouvir ativamente, Simeão? A enfermeira perguntou. Muitas pessoas acham erradamente que ouvir é um processo passivo que consiste em ficar em silêncio enquanto outra pessoa fala. Podemos até nos considerar bons ouvintes,
Mas o que fazemos na maior parte das vezes é ouvir seletivamente, fazendo julgamentos sobre o que está sendo dito e pensando em maneiras de terminar a conversa ou direcioná-la de modo mais prazeroso para nós. Alguém disse certa vez que, se não soubéssemos que a seguir seria nossa vez de falar, ninguém ouviria, a diretora acrescentou. Simeão balançou a cabeça com um sorriso. Podemos pensar 4 vezes mais rápido do que falamos. Por isso, há muito ruído interno, conversação interna acontecendo em nossa cabeça enquanto ouvimos. Tenho que admitir que enquanto Simeão dizia essas palavras, minha mente estava lá em casa pensando no que Raquel estaria fazendo naquele momento. A tarefa de ouvir ativamente acontece em sua cabeça, ele continuou. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna enquanto ouvimos outro ser humano. Isso exige sacrifício, uma doação de nós mesmos para bloquear o mais possível o ruído interno e de fato entrar no mundo da outra pessoa, mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ver as coisas como quem fala as vê e sentir as coisas como quem fala as sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e requer muito esforço. No centro neonatal, definimos a empatia como presença total junto à paciente, a enfermeira explicou. Presença total não é apenas física, mas mental e emocional também. Não é fácil, principalmente quando há tantas solicitações externas puxando por você. É sinal de respeito estar totalmente presente com alguém que está dando à luz, ouvindo e adivinhando suas necessidades. Nos primeiros tempos, como enfermeira de maternidade, muitas vezes eu estava lá fisicamente, mas psicologicamente a quilômetros de distância. Quando estamos totalmente presentes, acho que os pacientes dos mais diversos níveis sentem a diferença e agradecem pelo esforço. A diretora balançou a cabeça concordando. Há 4 maneiras essenciais de nos comunicarmos com os outros: ler, escrever, falar e ouvir. As estatísticas mostram que na comunicação uma pessoa gasta em média 65% do tempo ouvindo, 20% falando, 9% lendo e 6% escrevendo. No entanto, nossas escolas ensinam bastante bem a ler e escrever, e talvez até oferecem 1 ou 2 línguas eletivas, mas não fazem nenhum esforço para ensinar a prática de ouvir. E esta é a habilidade que as crianças precisarão usar mais. Interessante, Teresa. Obrigado, Simeão continuou. E quais são as mensagens conscientes e inconscientes que enviamos às pessoas quando nos doamos e as ouvimos atentamente? O fato de desejarmos colocar de lado todas as distrações, até as distrações mentais, envia uma mensagem poderosa à pessoa que está falando do que você realmente